Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós vamos ler os capítulos 10, 11, 12 e 13. Hoje vão ser 4 capítulos do segundo livro das Crônicas. Amém? Vamos lá então para a nossa jornada? Glória a Deus. Capítulo 10. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebade, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito e mandaram chamá-lo, e veio com todo Israel a Roboão, e lhe falaram: teu pai te fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele respondeu: após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens, Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando ele ainda vivia, dizendo: como aconselhais que responda a este povo? Eles disseram: se te fizeres benigno para com este povo e lhes agradares e lhe falares boas palavras, eles serão seus servos para sempre. Porém, se ele desprezou o conselho dos anciãos, né? Ele não deu ouvido que tinham dado a ele, e tomou por conselho dos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondemos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que o teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás ao povo: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia sobre nós. Assim falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim, se o meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu porém vos castigarei com escorpiões. Meu Deus, né? Veio, pois, Jeroboão e todo o povo no 3º dia a Roboão, como lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta lhes deu o rei, porque o rei Roboão desprezara o conselho dos anciãos, que lhe falou segundo o conselho, e lhes falou segundo o conselho dos jovens. Isso que dá, né? Não dá ouvido aos mais experientes, e dá ouvido aos jovens, né? Não só jovens, mas jovens sensatos, né? Então ele falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai vos colocou jugo, porém eu ainda agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu porém vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque isto vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito por intermédio de Aías, o Siloíta, a Jeroboão, filho de Nebade. Tudo estava na presciência de Deus, né? Mas não deixa de não ficar a orientação, né? De darmos ouvidos a sábios conselhos. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança com o filho de Jessé. Cada homem a sua tenda, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Agora o capítulo de número 11. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim 180.000 escolhidos destes para a guerra, para pelejar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Porém veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e em Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis, porque eu é que vos faço isso. E obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão. Roboão habitou em Jerusalém e, para a defesa, fortificou as cidades em Judá. Fortificou, pois, a Belém, a Etã, a Tecoa, a Bet-sur, a Socor, a Adulão, a Gate, a Maressa, a Zife, a Doraim, a Laquis, a Azeca, a Zorá, a Aijalon, a Hebron, e todas em Judá e Benjamim, cidades fortificadas. Assim as tornou em fortaleza e pôs nelas comandantes de depósitos de víveres, de azeite e de vinho. E pôs em casa a cidade do arsenal e paveses e lanças, e fortificou-as de sobremaneira. Judá e Benjamim ficaram-lhe sujeitas. Também os sacerdotes, os levitas, que havia em todo Israel,
recorreram a Roboão e todos os seus limites, porque os levitas deixaram aos arredores da cidade suas possessões e vieram para Judá, para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizeram. Lembrando que Jeroboão foi aquele que fez pecar Israel, né? Que construiu os 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel. Ok? Além destes, também de todas as tribos de Israel e de coração resolveram buscar ao Senhor, o Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, o Deus dos seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e também de Salomão. Roboão tomou por esposa a Malate, filha de Jerimote, filho de Davi, e filha de Abiail, filha de Eliate, filha de Jessé, a qual lhe deu filhos, Jeús, Semarias e Zaã. Depois dela, tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhes deu a Abias, a Atai, a Ziza e a Selomite. Amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que todas as outras suas mulheres e concubinas, porque nela havia tomado 18 mulheres, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe, príncipe dos seus irmãos, porque o que queria fazer rei. Procedeu prudentemente e distribuiu todos os seus filhos por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortificadas. Ele deu víveres em abundância e lhes procurou muitas mulheres. Agora o capítulo de número 12. Tendo Roboão confirmado o seu reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. No 5º ano de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. E com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, dos suquitas e dos etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que, por causa de Sisaque, se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel, e o rei disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, eu não os destruirei. Antes, em breve lhes darei socorro, para que no meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Há uma diferença muito grande entre servir a Deus e os reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham e usavam os escudos, e tornavam a trazê-lo para a câmara da guarda. Tendo ele se humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não os destruísse de tudo, porque em Judá ainda havia coisas boas. Então por isso que o Senhor tem misericórdia, né? Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém, e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe chamava-se Naamá, a Amonita. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs de todo o coração a buscar o Senhor. Quanto mais aos atos de Roboão, tanto os seus primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de Semaías, o profeta, e de Ido, o evidente, no registro das genealogias? Houve genealogias, lembra que é no primeiro livro das crônicas, né? Houve guerras entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Descansou Roboão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. No 18º, agora o capítulo 13, tá? No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Micaía, filha de Uriel, de Gibeá.
Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com o exército dos valentes guerreiros, de 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos guerreiros valentes. Pôs-se Abias em pé no alto do monte Semaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão e todo Israel. Não vos convém saber que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Contudo, se levantou Jeroboão, filho de Nebade, servo de Salomão, filho de Davi, que se rebelou contra o Senhor, contra o seu senhor. Ajuntou-se a ele gente vadia, homens malignos, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Agora pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco o bezerro de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão, os levitas, e não fizestes para vós outros sacerdotes, como as gentes de outras terras? Qualquer que venha a consagrar-se com um novilho, 7 carneiros logo se faz sacerdote daquele que não são Deus. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão, os levitas na sua obra. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam incensário aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candeeiro de ouro para as lâmpadas para acenderem a cada tarde, para nos guardarmos no preceito do Senhor, nosso Deus. Porém, vós deixastes, eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para rebate contra vós outros. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor, o Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou que aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e dessem contra eles por trás, de maneira que estavam de frente aos homens de Judá e a emboscada por detrás deles. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. E então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes trocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram. Quando gritaram, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregaram nas suas mãos. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor, o Deus dos seus pais. Abias perseguiu a Jeroboão e lhe tomou a cidade de Betel, Gesana, Efron e com suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. Feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu. E Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Quanto ao mais aos atos de Abias, tudo quanto ele fez, não estão escritos no livro das histórias do profeta Ido. Então, meus irmãos, aí mais uma vez relatando, a sequência ali dos reinados. Aqui falou um pouco do reinado quando acabou o Reino Unido, entrando o reino dividido, um pouco do reinado de Roboão, de Jeroboão, e também aqui o reinado de Abias, que foi filho de Roboão. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.